Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. O projeto de reforma da Previdência nem chegou direito ao Congresso e já causa uma polêmica monumental. Ao aumentar o tempo para a aposentadoria, na tentativa de poupar recursos para salvar o sistema, o governo tocou num ponto sensível que organizações da sociedade civil, como as centrais sindicais e as representações de funcionários públicos, consideram direitos que não podem ser alterados. Ao mesmo tempo, o governo alega que a Previdência é uma panela de pressão que vai explodir a qualquer momento, na falta de dinheiro para pagar aposentados e pensionistas, uma vez que a população está vivendo mais, envelhecendo, ficando mais tempo aí, ou seja, tem cada vez mais aposentados para pagar, mas o número dos que contribuem para segurar os recursos é o mesmo ou talvez até menor. O deputado Roberto Lucena, do PV de São Paulo, considera a reforma necessária, mas acha que está sendo feita de forma assodada e sem o debate e a reflexão que matéria de tamanha relevância exige. Deputado, na sua opinião, o que está pegando mais nesse momento, nesse debate da reforma? Qual é o ponto nevrálgico da questão? Primeiro, nós temos que reconhecer o que é a Previdência. A Previdência é o patrimônio do povo brasileiro. É uma conquista que não deve ser, de forma alguma, dilapidada. Segundo, quando nós falamos sobre o rombo da Previdência, é importante que nós façamos uma distinção entre o rombo e o déficit. Há um rombo. O déficit é relativo, depende da maneira que se enxergue. Encarar a reforma previdenciária é imprescindível. Essa é uma agenda importantíssima e uma agenda responsável. Eu sou presidente da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. Essa agenda é uma agenda prioritária. Agora, nós desejamos esse debate. Nós entendemos imprescindível a reforma previdenciária. O que nós temos neste momento que decidir, que reforma é essa que nós queremos? Nós precisamos resolver o problema do rombo, que é um problema do presente, e o déficit é um problema do futuro. Como é que se resolve esse déficit? Nós precisamos de uma nova previdência para os que entrarão agora no sistema. Nós não podemos mudar a regra do jogo durante o jogo. Essa é a nossa defesa. Porque havia, me parece, isso é um consenso assim, entre os analistas, uma certa condescendência com a questão da idade. E gente muito jovem no Brasil estava se aposentando, jovem que eu digo, quer dizer, aí com 50 anos, 45 anos, muita gente se aposentou já nessa idade, coisa que é muito difícil ver em outros países. Estaria aí o motivo desse rombo que se caracteriza hoje? Não, ainda não. Primeiro, nós temos que encarar o aumento da expectativa de vida como uma conquista e não como um peso, um ônus, um castigo. Segundo, nós temos um fato a ser levado em conta. Desde que nós inauguramos a Previdência, o sistema da Seguridade Social, até hoje, nós aumentamos 30 anos na expectativa de vida do brasileiro. É claro que... É muita coisa. É muita coisa. 30 anos é muita coisa. 30 anos é uma vida. É uma vida. Se nós não fizermos uma reflexão, não repensarmos a Previdência, em algum momento no futuro, de fato a Previdência vai ser deficitária, não vai apenas ter um rombo, ela será deficitária. Nós vamos ter um grande risco e jogar a sociedade ao perigo de que ninguém receba os seus benefícios. Em relação à idade mínima, eu entendo como necessário o estabelecimento de idade mínima. Hoje, o Brasil está ao lado do Iraque
e de mais alguns países, 5, 6 países da África, como um grupo de países que não tem a idade mínima. Estados Unidos tem, Alemanha tem, Europa, todos os países têm, na Ásia tem, Japão tem. Não será, não pode ser diferente no Brasil. Agora, nós precisamos criar o caminho para essa idade mínima, e aí eu defendo o seguinte, que os direitos adquiridos, eles não sejam dilapidados. E a expectativa de direitos, ela não sofra qualquer tipo de frustração. Se vamos discutir a idade mínima, vamos discutir para aqueles que a partir do próximo ano vão completar 16 anos e vão entrar no mercado de trabalho. E entrarão no sistema novo com regras novas. E é claro, nós precisaremos aí discutir essa transição, qual é o caminho e de que forma é que nós podemos trazer o recurso para a Previdência. Até porque falta ser colocado à mesa um componente. Quando o governo fala da receita da Previdência, ele fala da contribuição do empregador e do empregado, mas não coloca à mesa que parte da receita é exatamente colocada no sistema pelo próprio governo, devolvendo as contribuições, os impostos sociais. Deputado, a questão ela é polêmica, ela é explosiva, né? Até porque essas centrais sindicais a que me referi na abertura do programa, elas insistem dizendo, mas espera aí, a gente não pode abrir mão desses direitos, são conquistas que vêm de muito tempo, etc, etc. Mas parece que uma coisa se coloca com muita facilidade. É fundamental fazer isso para evitar uma explosão Sem dúvida. dessa panela de pressão lá na frente. Como fazer para conciliar posições tão antagônicas? Nós defendemos o quê? Idade mínima é praticamente um consenso. Agora, não é possível você ter uma regra única para homens e mulheres. É necessário que nós aprovemos nessa reforma previdenciária uma idade menor para que a mulher se aposente, considerando inclusive o fato de que pesa sobre os ombros da mulher uma dupla e às vezes até uma tripla jornada. Outra coisa, você não pode colocar numa regra comum em relação à idade mínima os trabalhadores rurais. Você não pode colocar como regra geral para a idade mínima, por exemplo, os trabalhadores que estão nos canteiros de obra, sem considerar as diferenças civil, regionais, os vários Brasis que existem. Diferentes. Né? O claro. Brasil do Nordeste não é o Brasil do Sul. Sem dúvida. Agora, qual é considerando-se tantas variáveis colocadas diante desse tema, qual é a regra? Então, há um consenso sobre a questão da idade mínima. Eu não identifiquei ainda nenhuma proposta das que foram colocadas, inclusive a que chegou pelo governo, faltando inclusive o debate do governo com a sociedade. Parece-me que o governo terceirizou para o Congresso essa condição do Congresso fazer esse debate com as centrais sindicais e com a sociedade em si. Mas das propostas que foram colocadas, eu ainda não identifiquei nenhuma que possa resolver esse problema nacional, considerando que o Brasil é um país de dimensões continentais e regionalmente nós temos realidades muito diferentes. Olha, deputado, não seria a hora também de sinalizar para a sociedade, para a opinião pública, com algumas medidas, como, por exemplo, a cobrança dos grandes devedores? Ainda existe aí uma retração de recursos muito grande nas mãos de grandes corporações, a gente sabe disso, que não pagam a Previdência e fica por isso. A gente sabe disso. Ao mesmo tempo que a gente tem aposentadorias poupudas para determinadas categorias e extremamente magras para outras categorias. Há essas diferenças todas. Não era hora de o governo também sinalizar, até simbolicamente nesse sentido, para evitar essa turbulência que a gente está verificando? Veja, você tocou num assunto que eu coloquei aqui, a necessidade de se distinguir o rombo do déficit, do eventual déficit da Previdência. Esse déficit da Previdência depende muito da maneira que você olhe. Porque se você considerar que a fonte de receita da Previdência
não é apenas a contribuição do empregador e do empregado, mas que também é composta pela devolução que o governo deve fazer das receitas oriundas dos impostos sociais, você não tem déficit, você tem superávit. Quais são os problemas que hoje geram o rombo da Previdência? Nós temos uma farra de desonerações no país. Nós precisamos urgentemente rever a pauta de desonerações, que inclusive aconteceram... Para quem nos acompanha, a gente já está chegando no finzinho, mas é bom deixar bem claro, são aquelas concessões que o governo faz, diz, não vamos cobrar isso aqui. De abrir mão de receita, renúncia fiscal. Não vamos cobrar esse dinheiro aqui não, para facilitar que esse setor aqui claro. também vá para frente, paga menos imposto. A revisão das desonerações, a venda de imóveis que pertençam à Previdência e que são imóveis ociosos. A dívida ativa da Previdência, que é uma dívida monstruosa, e os maiores devedores são exatamente os grandes grupos econômicos desse país, que devem ser cobrados. Agora, eu defendo, inclusive, que a Previdência terceirize a cobrança dessa dívida, coloque recursos em caixa, o governo reveja as desonerações e nós, se tomarmos esses passos, eu tenho certeza que nós conseguiremos resolver o problema do rombo. Deputado Roberto de Lucena, PV de São Paulo. Muito obrigado pela sua participação, bom trabalho. Obrigado. Temos muito trabalho pela frente. Batalha pela frente. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se você quiser ver novamente este programa ou qualquer outra edição do Palavra Aberta, basta entrar no site da Câmara e acessar câmara.leg.br/Palavra Aberta, tudo junto. Um abraço, até a próxima.